Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso podcast semanal para tratarmos dos assuntos do mercado financeiro e assuntos fundamentais do mercado financeiro em momentos absolutamente conturbados, controversos, de volatilidade. É preciso segurar com calma a nau do navio para que ele navegue nessa tempestade. Para isso, eu trouxe a Ruiva das Finanças. Tudo bem, Thaís Souza? Bem-vinda. Tudo ótimo, Rafael. E já vou começar com um comentário aqui, né? Manda bala, o podcast é seu. Hoje não é sexta-feira 13, mas tá parecendo, né? Ó o Jason aí perto de você. Fica ligado, hein, Ruiva? Você é doida. Olha, semana realmente complicadíssima, né, Thaís? A gente teve... primeiro uma semana de pouca volatilidade por conta dos feriados nos Estados Unidos, né? A gente teve o feriado de Thanksgiving, que é no dia 25, na verdade na última quinta-feira do mês. É um feriado que mobiliza todos os Estados Unidos. O mercado americano fecha durante o dia 25, abre somente até as 3 da tarde no dia 26, enfim. Então é um feriado que realmente para os Estados Unidos, e não para somente do ponto de vista financeiro, né? As pessoas, de fato, elas se dedicam a ele, né? E assim, aí vou fazer um comentário muito pessoal, né? Eu, Rafa Ribeiro, comentando aqui, é um feriado muito bonito, né? Que é um feriado de gratidão, é um feriado onde você aproveita para agradecer as bênçãos, as glórias, o que aconteceu na sua vida durante o ano, né? É o momento de você estar com as pessoas que você ama, que você quer bem, que você valoriza. É um feriado muito bacana, muito bonito. Eu não tive a oportunidade de passar um Thanksgiving nos Estados Unidos, mas já tive próximo a pessoas que tiveram essa chance, né? Então é realmente um feriado que para os Estados Unidos, e para em todos os sentidos, porque as pessoas, de fato, elas não trabalham, elas se planejam, elas viajam, elas cruzam o país de norte a sul para estarem com as suas famílias. Então é um feriado que acaba tendo um impacto que muitas vezes a gente não percebe. Pode não ser um impacto tão grande como uma divulgação de taxa de juros ou de uma divulgação, por exemplo, de NFP, de empregos, mas é um feriado que impacta sobremaneira o mercado americano e, claro, por consequência, o mercado também brasileiro. Então, já é uma semana, por exemplo, de baixa volatilidade, de mercados mais quietos, mercados com menos força, né? Menos pessoas atuando no mercado. Então a gente tem, por exemplo, tivemos nessa sexta-feira apenas 20 bilhões de reais sendo negociados na Bolsa, né? O que é realmente um valor muito pequeno, dada a média que tem aí batido 27, 28 bilhões por mês. E é, claro, o sintoma de que realmente o feriado acabou influenciando. Porém, foi um feriado marcado por notícias muito complicadas, né? Bom, para começar, tivemos uma ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, deixando bem claro que o tapering americano, que é aquela política de estímulos à economia, ela deve ser desacelerada de uma maneira mais forte do que se previa, né? Isso aconteceu na última quarta-feira, que inclusive teve a semana marcada também pela recondução do presidente do Fed, Jerome Powell, para mais um mandato. O presidente Joe Biden indicou o presidente Jerome Powell para mais um mandato, que vai conduzir talvez um pouco mais de estabilidade e tranquilidade para o mercado financeiro, dado que o Jerome Powell é um ator econômico que já vai sendo estudado e compreendido pelos mercados, né? Então, a gente sabe que ele é uma pessoa muito ponderada, muito tranquila e que não vai cometer roubos, de repente, numa necessidade maior. Então, o que a gente tem? O que a gente tem é, talvez, o que ficou claro nessa semana, é que o mercado americano vai, talvez, acelerar o tapering, que é o desestímulo econômico, ou seja, ele vai passar a injetar cada vez menos dólares na economia, o que deve fazer com que o dólar se valorize, né? O que vai fazer com que a bolsa americana talvez não cresça tanto, tenha aí um momento de estabilidade ou de queda, e que os treasuries americanos de 5 e 10 anos se valorizem, né? Ou seja, a gente vai ter um momento de queda na renda variável americana e de alta na valorização do dólar.
Soma-se isso à conjuntura brasileira, né? Que já temos aqui problemas políticos absolutamente difíceis de serem combatidos. Essa semana tivemos uma dificuldade muito grande em relação à PEC dos precatórios. Ela continua sendo debatida na CCJ do Senado, sem uma definição completa. Tivemos um IPCA 15 que superou as expectativas em 1,17%, veio acima mais uma vez. A inflação anualizada já está em 10,73%, o que sinaliza que a política monetária deve se manter, sem dúvida, bem contracionista, puxando juros, tentando puxar o freio de mão para que as coisas se estabilizem. Mas aí, Thaís, aí já te peço até a participação, porque tivemos nessa quinta para sexta-feira um dado que derrubou completamente o mercado, né? Só para dar as informações oficiais, tivemos nessa sexta-feira uma queda da Bolsa Brasileira. Ela simplesmente catapultou-se para 3,39, uma queda absolutamente enorme. Apenas 2 ações no índice tiveram altas, né? Petróleo caiu mais de 10%, e tudo isso por conta da possível nova cepa da Covid, a Omicron, que surgiu na África do Sul e que está levando temores mundo afora. Exatamente. Pois é, e por que isso é importante? Porque se temos um cenário onde a vacinação está progredindo, mais em alguns países, menos em outros, infelizmente, a gente tem a variante surgindo com uma agressividade maior do que se planejava e possivelmente resistente a essas vacinas que neste momento estão disponíveis no mercado. E aí, o que isso leva de contradição? A gente tem casos crescentes na Alemanha, casos crescentes na França, os Estados Unidos ainda não foram tão atingidos, nem o Brasil, né, que graças a Deus conseguiu avançar na vacinação, mas que de fato, né, Thaís, levam um pouco de insegurança. E aí eu vou lembrar de uma frase de um professor que eu tive, que eu tenho muito orgulho de ter tido aulas com ele, que é o Luiz Antônio Simas, um historiador e um pesquisador científico dos mais importantes deste país. E ele falava uma frase no alto do seu pós-doutorado em Sorbonne, muito clara. Sabe como é que era essa frase, Thaís? Qual era? Fala. Era a seguinte: tô curiosa. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Essa era a frase do Simas. Com Sorbonne no currículo e tudo mais. Ou seja, maravilhoso. Todos nós estamos preocupadíssimos com essa nova cepa, porque fomos já mordidos pela cobra que foi o coronavírus em 2020. Exatamente. Ou seja, está todo mundo preocupado e o mercado se contraindo por conta disso. Como é que você viu essa semana, Thaís? Pois é, Rafael, foram muitos acontecimentos, né, de segunda-feira para cá. Pelo menos a gente não teve tanta volatilidade assim, né, por conta aí do feriado americano que você citou, mas temos um cenário diante de nós muito preocupante, né? E o que eu observei nessa semana foram 2 comportamentos por parte dos investidores, tá? Um comportamento mais defensivo, né? Mais fuga da renda variável, né? Investidores querendo aumentar as suas posições na renda fixa, principalmente a renda fixa pós-fixada, né? O pessoal está escolhendo ficar com a polícia, né? Voltando aqui com aquela alusão, metáfora que eu fiz na semana passada, né? Que você fez na semana passada no podcast, que foi maravilhosa. Exatamente. As pessoas estão preferindo ficar aí pertinho da polícia, né? E naquela história que você contou, a polícia é o CDI, né? Então... a taxa de juros que está ali rondando, juros, né? Porque... só que está correndo atrás do ladrão. O ladrão já roubou, né? Então esse é o problema. Exatamente. Então, eu tenho visto os investidores terem 2 tipos de comportamento. Um, ficando mais próximo da taxa de juros, né?
Então, renda fixa, pós-fixada, principalmente uma renda fixa que tenha liquidez imediata, tá? Justamente para poder ter condições de se movimentar rápido caso aconteça alguma mudança, alguma oportunidade, né, interessante no mercado, porque a gente sabe, já falamos isso aqui várias vezes, né, queridos ouvintes, que momentos como esse que nós estamos vivendo trazem muita preocupação, volatilidade, né? Traz muito chororô, mas traz muitas oportunidades. Então, o que eu tenho observado essa semana foi isso, foi um movimento aí mais defensivo, né? Utilizando a renda fixa para esse fim, e também observei um movimento mais, vamos dizer assim, especulativo, né? Notei investidores interessados em começarem a se posicionar devagarzinho, com cautela, em fundos imobiliários, em algumas classes de ações, né? Então, notei aí esses dois movimentos. No mais, continuamos a ver as taxas de renda fixa pré-fixadas de curto prazo mais interessantes do que as longas, né? Então, nesse cenário que a gente viveu essa semana, os fundos que a gente vem falando aqui, de fundos de índice, os fundos de BDR, por exemplo, enfim, esses ativos, né, expostos a ações americanas, ao mercado americano, eu queria até debater isso com você aqui, porque diante do que a gente está para viver aí na frente, né, será que continuam sendo boas apostas nesse momento? Queria saber de você. É uma boa pergunta. Rafa. É uma boa pergunta. Eu acho que não. Já respondendo de uma maneira mais direta, e excelente. Te falo de uma maneira muito clara, né? Porque é o seguinte: o que a gente está vivendo nesse momento? A gente vive um excesso de liquidez, né? O governo americano injetou 120 bilhões de dólares por mês desde o início da pandemia. Sabe-se lá o quanto isso não é de dinheiro, né? Uhum. E o que acontece? Quando você tem um excesso de liquidez, né? Muito dinheiro por aí, o que você faz? Pô, você está com muito dinheiro. Claro, você vai pagar a sua conta de luz, paga a sua conta de gás, paga o seu aluguel. Só que tá sobrando. Aí o que tá sobrando, o que você faz? Bom, então eu vou no mercado. Aí eu vou no mercado, eu compro arroz, eu compro feijão, eu compro óleo, eu compro carne e tá sobrando. E aí você pensa, bom, então eu vou comprar uma cervejinha, vou comprar um petisquinho, vou comprar uma coisinha a mais, né? E continua sobrando, ou seja, o que eu quero dizer? Esse excesso de liquidez fez com que os investidores tivessem muitos petisquinhos para comprar ao longo desse ano, ao longo desse 2020, 2021. Exatamente. Porque foi um dinheiro que foi inundado no mercado. E esses petisquinhos são o quê? Esses petisquinhos são o mercado de tecnologia, o mercado de renda variável, mercados mais emergentes como, teoricamente, deveria ser o Brasil, mas não foi, né? Infelizmente, mas assim, infelizmente. Ou seja, houve um excesso de dinheiro. Aí você pensa, mas como assim, Rafa? Como os Estados Unidos fazem um excesso de dinheiro? Pô, os caras são a casa da moeda do mundo, né? Eles imprimem dólar. Então, é tipo assim, é uma moeda que nós aqui no Brasil podemos consumir. Lá em Tegucigalpa, lá em El Salvador, você também vai consumir. Em Tóquio, na Europa, na África, onde você estiver, se você tiver dólar, você está, digamos assim, resguardado. Então eles são a caixa forte do mundo, então eles têm esse poder. É preciso entender essa dinâmica econômica também, né? Porque se o Brasil, por exemplo, começar a emitir moeda, o que é um perigo, nem todo mundo vai confiar na moeda brasileira, então nós não podemos fazer isso.
Exatamente. Quando os Estados Unidos propõem-se a ser, nesse caso, um emissor de moeda, o que eles fazem? Eles regulam e preenchem os problemas econômicos internos, né? Mas eles deixam, claro, algo digamos assim, a inflar o mercado. Não é à toa que eles estão com uma inflação quase que inimaginável, beirando os 5%, o que é um problema e que é uma preocupação do presidente do Fed, o Jerome Powell, né? Antes de conter a inflação, ele quer fomentar o emprego, o que faz todo sentido, porque se você tem emprego, você tem pessoas que têm poder aquisitivo para comprar, então você consegue minimamente ter um controle de preços. Mas voltando aqui à nossa brincadeira, o que acontece é que a dinâmica brasileira, qual é? Ela está à margem do mercado internacional, então esse volume imenso de dinheiro que foi impulsionado no mercado financeiro pela economia americana, ele não veio parar no Brasil, tanto que o dólar subiu, né? Tanto que o preço das commodities eles continuam subindo, e o Brasil está enfrentando essa inflação dolarizada. Verdade. Né? Porque o Brasil, infelizmente, ele sofreu um processo de desindustrialização, o que faz com que a produção brasileira ela seja muito dependente de insumos importados, né? Então imagine, se você tem uma produção de consumo ou de bens materiais e bens industriais que é 60% dependente do capital estrangeiro, você está vulnerável ao dólar. Se o dólar sobe, o seu custo de produção ele também sobe. Lógico. Se o seu custo de produção sobe, o que acontece? O preço da sua mercadoria sobe. E aí soma-se outros produtos e problemas. Por exemplo, o frete, né? O preço do frete no Brasil é muito caro, porque o Brasil ele anda sob rodas, né? E sob rodas que andam sob buracos. Então a gente tem processos muito complicados de frete, e o preço da gasolina e do diesel aumentando, eles fazem com que o preço do frete, que é também um agregador no valuation final dos produtos, é um item que pesa, de fato, na produção do preço. Então, o que a gente tem? A gente tem uma bola de neve. O que vai acontecendo? Bom, temos aqui um problema de investimento. Os investimentos não estão chegando. Se os investimentos não chegam, o dólar sobe. Se o dólar sobe, o preço dos insumos também sobe, porque nós estamos produzindo na base com preços dolarizados. Se os preços estão dolarizados, eu preciso aumentar o preço do produto. Ok, se eu aumento o preço do produto, eu preciso aumentar o preço do frete. Sim. E o frete, ele é de gasolina, ele é feito de diesel, que também está em aumento, que também está dolarizado. Então, tudo isso faz com que essa bola de neve estoure na cabeça de quem? Na cabeça do consumidor, na cabeça de quem está aqui embaixo, na cabeça de quem está, de fato, consumindo. E aí o que é mais cruel, né, Thaís? Assim, a gente fala da inflação que está em 10,73, ok. Mas a gente tem a inflação de alimentos, por exemplo, que a inflação só de alimentos anualizada, ela bate os 22%. Meu Deus. Que é a inflação de quem? De quem come, de quem se alimenta. A inflação de quem produz, a inflação, por exemplo, de insumos, que é o quê? É luz, gás, telefone, né? Produtos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, elas estão batendo em 18%. Né? O preço do gás subiu assustadoramente. Então, o que a gente tem? A gente tem uma inflação na ponta muito mais sensível. Então, é por isso que você, que está ouvindo o nosso podcast, percebe que o preço da gasolina subiu demais, brother. Subiu muito. 48%. Por quê? E aí? A inflação subiu 48%? Não. Mas o preço da gasolina, ela subiu sim, 48%. Né? Então, assim, essa mescla de produtos que são sensíveis aos altos e baixos da inflação, mas aos produtos que são fundamentais para a produção econômica brasileira, elas fazem com que essa equação seja muito desfavorável para a gente. Né? Exatamente. Então é o seguinte, quando os Estados Unidos resolverem diminuírem a capacidade de incentivo econômico lá, o que vai acontecer? Vai acabar esse dinheiro que estava sobrando na mão dos investidores.
e os investidores que já não estavam colocando dinheiro no Brasil. Imagine quando ficar muito mais fácil para eles realizarem os lucros, e aí respondendo a sua pergunta, realizarem os lucros históricos lá do S&P 500, do Dow Jones, do Nasdaq, que estavam batendo semanalmente recordes históricos. O que é mais legal? É melhor vender as ações e aí colocar uma renda fixa super segura como a dos Estados Unidos, que deve aumentar a taxa de juros, ou investir no Brasil, que você olha para cá, é risco fiscal, é risco político, é risco econômico, é risco de tudo, esportivo, sei lá o quê. Você pode medir os riscos que são investir hoje no mercado brasileiro. Então, essa equação faz com que seja muito arriscado. E o risco ele tem um preço. E qual é o preço? É o aumento da taxa de juros. Então, você vai perceber um aumento da taxa de juros ainda persistente nos próximos meses, né? Essa é a avaliação que a gente consegue fazer. Agora, como é que o investidor pode se proteger? Bom, você, investidor que está com fôlego financeiro, vale a pena comprar os ativos agora. Ativos de renda... que é Black Friday. Exatamente, perfeito, Thaís. É a Black Friday, a sexta-feira de hoje é a Black Friday das ações. Porque a gente tem ações de empresas muito sólidas, exato, muito consistentes, que vêm apresentando resultados trimestrais, anuais, muito fortes. Muito. Porém, estão descontadas, estão com preço baixo. Por quê? Por conta dessa conjuntura econômica, essa macroeconomia mundial e também os nossos problemas internos. Então você tem essa dicotomia, né? Então se você é um investidor que pode e tem bala na agulha, como a gente gosta de dizer no português claro, vale a pena pensar em renda variável. Se você tem compromissos de curto prazo, se você não pode ou não quer ou não se sente confortável com a volatilidade que teremos aqui nos próximos meses, segure-se na renda fixa de curto prazo, como a Thaís bem mencionou. Isso aí. Temos taxas boas de pré-fixado, de IPCA+, de 120, 140, 150% do CDI, né? Ou seja, um recado claro, né, Thaís, que eu acho que a gente precisa dar. Não é apenas na alta que boas oportunidades surgem. Exatamente. Às vezes, na queda, ótimas oportunidades pintam. É importante o investidor estar atento ao seu perfil, ao seu nível de risco, à sua tolerância e, sobretudo, ao seu objetivo, né? Se você tem um objetivo de 4, 5, 10 anos, meu irmão, a hora é agora. É isso. Tem títulos de fundos imobiliários descontados, tem empresas com fundamentos muito sólidos sendo vendidas a preço de banana, tem ótimas empresas que pagam dividendos que estão aí com um super desconto. Preste atenção, consulte o seu assessor, busque informações, que esse pode ser o momento de grandes oportunidades. Nem só de altas sobrevive o bom investidor no mercado financeiro, né, Thaís? Exatamente. Adorei a sua explicação, Rafael. Inclusive, né, eu estava assistindo uma live agora de tarde, estava se falando sobre o mercado de ações. E então estava se comentando que muitas empresas, né, como você citou mesmo, estão apresentando resultados muito bons, né? Muitas empresas, durante aí a pandemia, o início desse ano, elas vieram preparando, né, o caixa, enfim, para poder... Existem empresas que estão mais preparadas para o que vai vir aí em 2022, que é um ano de pré-eleição, né? E, enfim, agora variante da Covid, e que estão apresentando um resultado bom e que estão extremamente descontadas no seu valor de tela, né? Valor de tela, gente, meus queridos ouvintes, é o valor da cotação em tempo real, né? Então a gente vê aí, como você citou, excelentes empresas, muito mais descontadas e
se o seu perfil, né, se o seu fôlego financeiro, o seu perfil de investimento, o seu fôlego financeiro, ele dá para isso, né, vai em frente, porque esse é o momento, procure quem lhe oriente, né, e vai em frente. Agora, vai ficar complicado, né, Rafael? A gente procurar conseguir fazer bons investimentos diante de um cenário como esse, né? Onde a gente tem Brasil não está ajudando muito, os Estados Unidos entrando nessa nova fase, né, do tapering. Então, inclusive, uma coisa que eu quero comentar aqui, em relação à alta da taxa de juros aqui no Brasil, né, um dos fatores que também influencia na alta é justamente o fato de que o governo aqui do Brasil ele já está de olho nesse movimento que vai passar a acontecer lá nos Estados Unidos, onde você tem os treasuries, né, que são títulos super seguros da economia americana, e são títulos de renda fixa, né, por assim dizer, com taxas muito mais atrativas. Então, se lá as taxas ficam mais atrativas, o estrangeiro ele não quer. Por que ele vai investir no Brasil, que é um lugar instável, que tudo bem, tem a taxa um pouco maior, se lá ele tem taxas maiores, né? Taxas maiores não, se lá ele tem taxas frente aos patamares antigos, maiores, porém, e mais seguras do que aqui, né? Uma economia mais segura, Thaís, uma economia mais estável. Eu lembrei de uma história e rapidamente eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte. Bom, como todo mundo sabe, eu sou jornalista, enfim, esportivo, trabalhei em emissoras grandes e conheci, né, pessoas, jogadores de futebol que tinham muito dinheiro, né, enfim. E conversando com as pessoas que assessoravam esses jogadores, essas pessoas, eu falava, poxa, mas você investe aqui, você, caramba, poderia investir lá e tal, você tem oportunidades aqui, quem sabe poderia ganhar mais lá. Aí um dos, eu não vou citar nomes, mas hoje é o maior empresário de futebol do Brasil, o Giuliano Bertolucci. Eu vou citar o nome do empresário, mas não vou citar o nome de quem eu conversei, que é o financeiro dele, que é quem cuida basicamente das finanças desses jogadores. Ele virou para mim e falou assim, Rafa, a questão desses jogadores é o seguinte, eles não podem perder, eles não querem ganhar. Então, se eles não perdem e garantem algo, alguma taxinha, alguma coisa bem pequenininha, mas que mantém a segurança, esse é o objetivo. Então, o que acontece, Thaís? No mundo real, quando a gente vai para os grandes fundos de pensão, para as grandes economias, para realmente aqueles fundos de bancos gigantescos, eles não querem saber de risco. Eles não querem saber de problema. O que eles querem? Eles querem investir lá na taxa americana, que vai render 1, 2, 3% ao ano e ponto final. É questão de preservação do capital. Eles não querem nem ganhar mais, eles querem não perder. Entende essa conta? A questão não é ganhar, é não perder. E é nisso que hoje estamos aqui nesse xadrez econômico, porque o Brasil representa talvez um ganho imenso, né? Mas representa também um perder. Então, para essas grandes fortunas, para esses grandes movimentos econômicos, para esses fundos de pensão gigantescos que movimentam trilhões e trilhões de dólares, não vale a pena investir no Brasil, porque o Brasil hoje representa um risco maior de perder do que de não perder. Eles não querem nem saber de ganhar. Eles querem não perder. Exatamente. Não sei se ficou claro, perdão. Não, ficou super claro e era justamente, assim, foi perfeito. É perfeito o que você tá dizendo, porque o que acontece? A política econômica aqui do Brasil aumenta a taxa de juros para que nós fiquemos mais belos aos olhos dos estrangeiros, sabe? Sem dúvida. Para que a gente possa flertar com eles, né? Para a gente poder, para o Brasil continuar
dando uma piscadinha lá para os estrangeiros e eles talvez, né, possam pensar em flertarem conosco, trazendo o dinheiro deles para cá. Então, já não bastasse todo o problema que nós temos aqui, a gente ainda tem esse remédio amargo, né, que é a subida da taxa de juros e, em consequência, essa fuga do capital estrangeiro aqui do Brasil, né? Eu adorei essa sua explicação. Então, pelo que você está dizendo, e eu concordo contigo, né, fazendo uma conclusão aqui, a toada do momento é não perder, né? Ou se posicionar de uma forma estratégica, se você tem um fôlego financeiro e apetite para isso, na renda variável, porque o momento é esse, mas se você não tem esse apetite, não tem esse fôlego, então é como você falou, né, Rafa? Apegue-se à renda fixa, porque a toada agora é justamente o ritmo que vai ditar o não, é a preservação do patrimônio, né? Que é, se puder ganhar um pouquinho, tá ótimo, e se não perder, tá maravilhoso. É melhor ainda. Muito bem, Thaís Souza, a nossa ruiva das finanças, completando o nosso podcast em mais uma edição. Nossa, já estamos no final de 2021, que ano que passou rápido. Obrigado, Thaís, valeu, um beijão. Rafa, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que semana, espero que semana que vem a gente possa comentar sobre, que a gente possa trazer, né, notícias melhores, dados melhores, eu espero. Um feliz dia de ação de graças aí atrasado para os nossos ouvintes e, enfim, não, apesar dos pesares, não guarde o seu dinheiro na poupança, nem pelo amor de Deus, do colchão, ouviu? Um grande beijo, beijo da Ruiva. É isso, obrigado demais, valeu Thaís Souza, Ruiva das Finanças, que esteve com a gente aqui em mais uma edição do nosso Conversa que Rende. Agradecendo demais o seu prestígio, a você que baixou o nosso podcast, que está escutando aí na academia, no seu carro, fazendo a sua rotina de faxina matinal. Um dia eu recebi uma mensagem, falei assim, podcast de vocês no sábado, vem a calhar, eu estou fazendo uma faxina bacana aqui no sábado de manhã, ouvindo vocês. Poxa, fiquei feliz demais. Tá servindo para alguma coisa. Vamos faxinar finanças dessa galera. E obrigado a vocês. Pois é, estamos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, busque por MacLeod Partners no LinkedIn e venha com a gente, aproveite para ativar as suas notificações para que você seja, claro, indicado a cada podcast novo que surgir. Obrigado demais, valeu! Obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.